possam acessar. Muito bem. Está aparecendo aí para vocês que vocês estão sendo gravados? Ok. Beleza, beleza. Então, só para aí quem abriu o vídeo aí, tá? Se quiser mostrar o seu maravilhoso perfil para o mundo, não tem problema, mas saiba que a aula está sendo gravada, pode ser que sua tela aí apareça. Muito bem. Então, voltando, moçada, nesse link aí é um videozinho rápido sobre cadeia de relacionamento. Vale a pena depois vocês, quem não acessou aí na pré-aula, dar uma assistida, porque ele traz uma abordagem muito legal para o nosso tema de hoje. Bom, eu achei interessante também dar uma geral aqui de onde que a gente veio e para onde que a gente vai. Então, a gente começou na unidade 1, numa visão geral, falamos de canais de distribuição, falamos de sistema de distribuição, depois falamos do projeto de distribuição. Quem lembra aí foi aquela aula que a gente fez o pitch, que foi bem legal. Pena que a gente não está podendo estar junto aí para repetir essas dinâmicas. Eu realmente estou sentindo falta dessa interação com vocês, mas a gente tem que aí se adequar às realidades. Então, se é o que a gente tem agora é poder ter aula online, vamos continuar assim. Depois, a gente conversou um pouquinho sobre a diferença das redes B2B e B2C, ou seja, entre empresas, vendas para empresas, vendas para consumidores, e falamos também da questão do avanço tecnológico, da importância do avanço tecnológico nas cadeias de suprimento. E depois, já na unidade 2, a gente teve uma visão geral da cadeia de suprimentos. E aí, um conceito, moçada, que pode ser que todo mundo já tenha, mas talvez alguém tenha esquecido. E é importante demais que esse conceito esteja claro. A gente falou de cadeia de suprimentos, mas falamos também de logística integrada. Alguém conseguiria lembrar aí da diferença entre os dois? Qual a diferença de cadeia de suprimentos para logística integrada? Alguém arrisca? Aí, moçada, vocês estão todo mundo com o microfone mudo aí? Pode falar. Ou não lembram? No geral, vocês não estão lembrados. Isso é importante. Eu não lembro, eu não posso arriscar não, professor. Então, tá bom. Então, vamos relembrar o conceito. Sempre quando eu falo de logística integrada, eu falo daquelas etapas do processo que começa no fornecedor, aí eu vou ter a logística até a fábrica, aí eu vou ter a logística dentro da fábrica, depois eu vou ter o transporte até o distribuidor, depois do distribuidor até o cliente, e depois do cliente a logística reversa, ok? Quando isso tudo é responsabilidade de uma única empresa, opa, Igor, legal, é isso que eu vou completar agora. Então, quando isso é responsabilidade de uma única empresa, a gente fala de logística integrada. Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente está falando de um conjunto de empresas que vão desenvolver estratégias conjuntas. Então, exatamente por isso que a gente está falando dessa cadeia de relacionamentos. Por quê? Porque quando eu estou pensando em logística integrada, eu tenho uma cadeia de comando, digamos assim. Ou seja, eu vou ter alguém que vai ou que tem, pelo menos, o poder de exercer autoridade naquela empresa, que a gente está falando de uma empresa só. Contudo, quando eu me refiro à cadeia de suprimentos, eu tenho um conjunto de empresas que são independentes e que uma não vai, em muitas situações, impor a sua vontade à outra.
Então, vai ser preciso desenvolver parcerias, que essa talvez seja a palavra que a gente mais vai falar hoje, ok? Então, dentro dessa visão de cadeia de suprimentos, de empresas independentes, de um conjunto de empresas, na aula passada a gente falou sobre a gestão de fornecedores, ok? Um dos temas que a gente discutiu é se você vai trabalhar com um fornecedor único ou com mais de um fornecedor, as vantagens de uma coisa, de uma decisão ou outra. Falamos também dos processos de desenvolvimento dos fornecedores, ou seja, como que a empresa pode investir para que a qualidade dos seus fornecedores aumente. E falamos também da importância do sincronismo, ou seja, que as empresas é importante que elas trabalhem juntas, ok? Dentro da visão, de novo, de cadeia de suprimentos, ou seja, eu não posso impor a outra empresa que está nessa cadeia de suprimentos junto com a minha vontade. Eu preciso negociar. E aí é o tema da aula de hoje, a cadeia de relacionamento, e na semana que vem a gente vai tratar aí do comportamento da cadeia, efeito chicote, previsão da demanda, algumas coisas aí que eu já estou me preparando aí para a gente ter um fechamento aí de unidade bem legal, ok? Então, dentro dessa visão de cadeia de relacionamento, a gente vai entender a cadeia de suprimentos sincronizada. Ou seja, a ideia é que você vai ter uma ação coordenada, sincronizada. Quando a gente fala de sincronia, talvez um dos melhores exemplos que a gente tenha sejam as apresentações de nado sincronizado. Não sei quem lembra aí, em que as nadadoras elas têm que fazer os mesmos movimentos exatamente ao mesmo tempo, ok? Então, lógico, ainda que aqui a gente vai ter empresas diferentes, mas a ideia é que você vai ter um foco conjunto em qualidade, em redução de custos, em confiabilidade no fornecimento e em melhorias constantes, ok? Bom, havendo esse sincronismo, o resultado vai ser que a cadeia ela vai poder atender rapidamente às mudanças no mercado. Foi uma das coisas que a gente já discutiu aí nas aulas anteriores, o quanto que o mercado está mudando rapidamente e as empresas têm que se adaptar a isso. E aí vai suprir, as necessidades dos seus clientes, ok? E aí é importante demais que esse conceito fique claro. Quando a gente fala do conceito de cadeia de suprimentos, a gente precisa ter muito clara uma visão que as empresas precisam ter uma visão mútua de parceria. Ou seja, eu vou ver o meu fornecedor, ou se eu sou o fornecedor, eu vou ver o meu cliente, a quem eu estou entregando o produto que eu estou produzindo, como um parceiro, não como um adversário, ok? A partir daí, então, agora a gente vai ver alguns conceitos que são muito importantes para o desenvolvimento, alguns cuidados que devem acontecer nesse desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Então, em primeiro lugar, 3 fatores que são fundamentais para que o relacionamento dentro da cadeia de suprimentos ela ocorra adequadamente. O primeiro deles é a confiança. E aí, você não tem muito como medir isso, mas ela pode ser indicada exatamente por esse acreditar que o outro ou que os outros componentes da cadeia estão completamente comprometidos no sucesso da cadeia, ou seja, o sucesso vai ser de todo mundo, ninguém vai conseguir ter sucesso no longo prazo em cima do prejuízo do outro. O segundo aspecto é o compromisso, ok? E aí, pessoal, a gente vai falar de alguns tipos de relacionamento no futuro, mas a ideia é de que cada empresa componente da cadeia vai ter como foco esse aprimoramento das relações. E aí, vão surgir situações em que talvez eu não tenha entendimento completo
do porquê que a outra empresa na cadeia está exigindo uma determinada coisa, ou porque ela está agindo de uma forma limitada, ou perdão, porque ela está agindo de uma forma diferente da que eu gostaria, às vezes ela tem limitações, e para que tudo isso resulte num comportamento comprometido, melhor dizendo, evitar o oportunismo. E aí, eu queria lançar um pouquinho essa bola para a gente conversar um pouco, senão essa aula vai ficar chata para todo mundo. O que é um comportamento oportunista numa relação comercial? O que é que vocês poderiam dar como exemplo? Como vocês entendem esse comportamento oportunista? Fala aí para mim. Quando uma relaciona com outra esperando, Jesus. Quando a outra pessoa pode oferecer algo, né, ela se relaciona com ela só para obter o que o outro oferecer. Embolei tudo, né? É isso aí. Não, tá jóia. A ideia foi boa. Alguém Seria ajuda aí a completar. Seria uma relação por interesse? Sim, mas você consegue pensar numa situação específica, de uma situação que exemplifique isso numa relação comercial? Qualquer um de vocês? Vamos tentar trazer isso bem para o dia a dia das relações entre as empresas. Eu consigo dar exemplo. Eu trabalho no RH da empresa. Muitas das pessoas se aproximam só para poder ter benefícios, acha que teria, né? Não influencia em nada. Mas você diz em termos do relacionamento pessoal dos funcionários, é isso que você quer dizer? Exatamente. Aí as pessoas se aproximam só por saber que trabalha no RH, achando que vai ter muito fazer isso. Só que legal. Professor, eu também trabalho na minha empresa. Pode falar, Maria. Não, vou falar. Não, pode falar. Não, agora. Fala, gente. Vai, Pamela, vou falar. É um exemplo da empresa também. Nós trabalhamos com e-commerce, né? E nós auxiliamos também as pessoas que contratam o nosso serviço a venderem os seus produtos, né, pela internet. Legal. Então, a gente faz essa troca, porque a gente ganha no envio dos pedidos, né? Então, a gente auxilia o produtor, o cliente, vender, para que ele vai ganhar e a gente também ganha em cima do envio que ele faz, entendeu? Legal. Maria Emília, você ia falando alguma coisa? Seria uma relação entre empresa e fornecedor também? De certa forma, é por interesse, né? Sim, e aí é o exemplo que eu queria destacar. Imagina o seguinte, digamos que você tenha um fornecedor de um determinado produto que você precisa, uma matéria-prima, por exemplo, e você sabe que aquele fornecedor ele não está bem financeiramente, ok? Está passando por alguma dificuldade, alguma coisa desse tipo. E aí você tem duas opções. Ou você pode manter o relacionamento que você sempre teve ao longo dos anos, ou você pode tentar tirar vantagem dessa fraqueza desse fornecedor e, de repente, retardar um pagamento, ou exigir um desconto, ou saber assim que ele tá precisando de grana e aí você dizer, eu pago, mas só posso pagar um valor menor, alguma coisa desse tipo. Você está aproveitando uma oportunidade para tentar ganhar mais do outro. Entenderam a situação? Só que o que pode acontecer, e aí você tem um monte de casos que a gente vai lá na frente apresentar e comportamentos diferentes, em que você pode acabar gerando uma situação que, se esse seu fornecedor vier à falência, isso pode trazer prejuízo para você no futuro. Tá entendendo?
Então, a ideia é que o relacionamento de parceria é aquele relacionamento de ganha-ganha, ok? E que eu não vou aproveitar um momento de fragilidade do parceiro para tentar obter vantagens indevidas. É diferente do processo, digamos assim, normal de comercialização, de parceria, de negócio, de você pedir um desconto, de você tentar uma condição melhor, essa coisa toda. Mas a ideia do oportunismo é quando surge uma situação em que o seu parceiro está fragilizado, ou qualquer outra situação em que você busca obter vantagens que de outra forma você não faria. Então, ter esse comportamento, muitas vezes, no longo prazo, ele é prejudicial. Deu para entender, moçada? Uhum. Tranquilo? Nós vamos em frente aqui, tá legal? Muito bem. Então, quando eu tenho o compromisso com a melhoria das relações, eu vou entender isso, ou vou me dispor a entender quando alguém está exigindo alguma coisa ou quando, eventualmente, um parceiro tem alguma limitação. Ok? Bom, então, eu tenho, na outra situação, o entendimento de dependência. E esse é um aspecto, assim, também chave, mas, ao mesmo tempo, uma corda bamba, ok? Eu tenho que entender que, por exemplo, eu preciso da matéria-prima que o meu fornecedor está me entregando, mas, ao mesmo tempo, o fornecedor sabe que ele depende de mim para receber o pagamento dele, ok? Para vender aquilo que ele está produzindo ou extraindo. Então, a ideia aí de dependência é de uma dependência mútua, ok? Então, para que haja um relacionamento eficiente, tem que haver confiança, compromisso e dependência, ok? Agora, quando eu vou medir desempenho das parcerias, existem 3 grupos de elementos que fazem muita diferença, ok? O primeiro são chamados elementos motivadores, ok? Onde eu tenho processos que vão levar as empresas ou que vão motivar as empresas a desenvolver a parceria. Ou seja, quando eu percebo que, ao trabalhar com um fornecedor ou ao vender para um determinado comprador, os meus custos podem se reduzir, nós podemos juntos melhorar o nível de serviço, podemos conquistar o mercado, a lucratividade cresce, isso me motiva a aperfeiçoar o relacionamento na cadeia, ok? Um outro grupo de fatores são chamados fatores facilitadores, ou seja, eu já estou, digamos assim, motivado a manter e a investir nessa parceria. Agora, se eu percebo que há uma compatibilidade cultural e de gestão, e aí, moçada, tem empresas, cada empresa vai tendo a sua cultura, digamos assim, de negócios, os seus processos de negócio, e quando as empresas vão aliando e vão alinhando os processos, passa a haver essa reciprocidade. Eu percebo que aquilo que eu faço se encaixa com a atuação do meu parceiro. Isso faz com que o desempenho melhore. E, por último, o livro fala de elementos componentes, tá? Mas eu chamaria talvez de estruturadores. Vamos manter os componentes aqui, mas eu acho que eles atuam mais nesse aspecto estrutural. Ou seja, que haja confiança, que haja compromisso, que haja uma comunicação clara, ok? E aí, com isso, você alinha um planejamento conjunto e aí você começa a avançar nesses processos, em que as operações entre os diversos componentes da cadeia, elas começam a ter um controle conjunto, eu começo a dividir os ganhos e dividir os riscos, então isso tudo vai estruturando o meu processo, ok? Mais um outro conjunto de aspectos importantes, tá? Que a gente deve observar no estabelecimento de parcerias, e aí o conceito
é mais ou menos o seguinte, eu acabei clicando aqui antes. A ideia é que eu devo analisar o mercado e analisar o parceiro ou provável parceiro de negócios dentro desse aspecto. O primeiro é a assimetria e a questão da diferença de poder. Tá? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Eu sei. O professor ficou mudo. Eu ia falar agora, ficou mudo para mim também. Flávio. Ixi, saiu até o negócio de comentar aqui. Eu poder mandar mensagem. Deve ter dado algum probleminha para ele, daqui a pouco ele volta. A internet dele deve ter caído, né? Ele sumiu aqui. O WhatsApp também? Tá vendo que a janelinha dele sumiu? Ele mandou mensagem. Deve ter dado algum problema lá. Caiu a internet dele. Não pode. Pessoa sumiu. Aí ele tá falando lá no fundo. Ó. Chama ele, gente, no WhatsApp. Oi, gente. Alô? Alguém tá me ouvindo? Oi? Alô? Tá, o Flávio pediu para poder avisar. Flávio pediu para avisar que a energia da casa dele acabou. Aí ele teve de reiniciar lá, né, o estabilizador e tá reiniciando o computador. Assim que voltar, ele vai estar na sala de novo. Então avisa lá no grupo quando voltar. Enquanto isso, eu vou desligar e vou tomar um e esperar a Marília Mendonça. Com quem tá falando? Eu não sei quem é, não, gente. Não deve estar no meu grupo, não. Ai, meu Deus, o melhor comentário foi o seu agora. É porque nós somos do 10º. Seus grupos é outro. Ô, Flávio, comigo não, mas eles falaram assim que iria aguardar. A gente imaginou, né, que seria alguma coisa do tipo, que a internet deve ter caído, porque cortou a conexão com você.
Oi, pessoal, estou de volta. Faltou energia aqui, ao que parece, no meu bairro, durante alguns preciosos segundos aqui, mas foi suficiente para derrubar minha rede. Minha bateria estava ruim, aí acabou de uma vez aqui também, mas vamos voltando aí, tá? Deixa eu só perguntar, eu estou no São Pedro, alguém em algum outro bairro da cidade teve problemas com energia ou com acesso à internet? Aqui na minha casa a energia acabou mesmo, ficou tudo no escuro durante alguns segundos. Normal? É. Bom. Ok. Parece então normal para todo mundo. Depois eu vou procurar saber aqui no bairro. Parece que foi só aqui na periferia do São Pedro mesmo. Tá bom, mas vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui ao nosso... Isso. A gente estava falando de assimetria. Todo mundo enxergou a tela aí? Apareceu para todo mundo? Ok. Então vamos retornar. E aqui. Bom. Tá. Quando eu estava dando o exemplo, caiu exatamente. Eu sei o seguinte. Eu sei que a Elaine, ela trabalha na rede Grafite. Tem algum de vocês que trabalhe em alguma empresa que trabalhe, por exemplo, com material de papelaria, ou grande, tipo um supermercado, ou uma papelaria pequena? Só para eu usar aqui como exemplo. Alguém trabalha em papelaria, por exemplo, a papelaria menor? Ninguém? Bom, mas tudo bem. Mas eu acho que vocês vão entender o problema. Serve também, por exemplo, para farmácia, uma grande rede de farmácia, uma farmácia única. Quando uma grande rede de farmácia está negociando com um fornecedor de um determinado produto, a diferença de força entre ela e esse fornecedor está num nível. Agora, se é um pequeno, o dono de uma farmácia pequena, de bairro, de uma única unidade, quando ele vai conversar com o fornecedor, a assimetria de poder é muito grande. Essa diferença de poder e aí poder de negociação. Então, tem algumas situações que a empresa é grande o suficiente, uma rede de supermercados, por exemplo, é grande o suficiente para bater de frente com, sei lá, vamos imaginar aqui, um vendedor de leite, tipo em Bituruna, alguma coisa parecida. Agora, o supermercado pequeno, ele acaba sendo obrigado a aceitar o preço que é imposto. Então, quando você vai estabelecer uma parceria, é importante ver qual a diferença de tamanho e, consequentemente, de poder seu em relação aos seus parceiros, ok? Uma outra coisa é a reciprocidade. E reciprocidade ela é traduzida em ações, ou seja, o sentido de que a gente pensa junto, a gente planeja junto e a gente vai atuar junto e vai perceber que essa atuação é recíproca, ou seja, é mútua, que a gente está caminhando na mesma direção, não está cada um puxando para um lado, outro para outro, ok? Um outro aspecto é a eficiência, ou seja, o parceiro, a empresa com quem você está negociando estabelecer uma parceria, você percebe que ele está tão comprometido na redução ou na melhoria da relação custo-benefício, ou é alguém que não tem esse compromisso? Porque, de repente, é complicado você ter um nível de comprometimento na busca da eficiência e o seu parceiro ter outro. Outra coisa, se o mercado e aquele
parceiro que você está analisando de estabelecer essa parceria, se ele é caracterizado por manter os compromissos e os processos. Isso é importante também. Às vezes você precisa que seu fornecedor siga um determinado processo para te entregar uma mercadoria dentro de determinadas especificações. E aí, se ele muda o processo, se ele abre mão de determinados parâmetros, isso pode trazer problema. E é muito importante esse conceito de legitimidade. Ele é um pouquinho mais complicado de estabelecer, mas é no sentido assim de que os parceiros, eles veem a parceria como legítima, ou seja, como algo em que eu acredito, em algo em que eu estou disposto a investir, em algo que eu estou disposto a me sacrificar para que ela cresça, para que ela se aperfeiçoe. Então, dizem, o reconhecimento dessa legitimidade, às vezes, é um fator que não é tão técnico, mas que pode ser fundamental para o desenvolvimento do processo, ok? E, por último, para que se estabeleça parcerias eficazes, o que é que você tem que pensar? Primeiro, você tem que ponderar o valor da relação. Ou seja, eu estou estabelecendo uma parceria com uma determinada empresa. Eu estou percebendo que eu estou ganhando e o outro está ganhando? Eu não sei se vocês já viveram, ou talvez até me permitam aqui arriscar uma situação de mercado, mas assim, eu me arrisco a dizer, pelas conversas que eu já tive com alunos aí ao longo da minha vida, que muitos de vocês estão em empregos onde, se você achar um outro lugar para trabalhar, que às vezes te pague a mesma coisa, mas que tem um ambiente melhor, você não pensaria duas vezes em sair de onde você está hoje. Ou seja, em muitas situações, você pode sentir, ou você pode ter a sensação que o benefício que você está gerando para a empresa é muito maior do que o benefício que a empresa te dá. E observem que eu não estou falando necessariamente aqui de salário. Cada um de nós, todos nós queremos ganhar mais do que a gente ganha hoje. Isso é natural do ser humano, comportamento econômico do ser humano. Mas o que eu estou destacando aqui é que em muitas situações o dono da empresa, ou às vezes o gerente, se assusta porque um determinado funcionário sai de uma forma repentina, abandona e pega um outro lugar, um outro trabalho, às vezes para fazer uma coisa muito parecida ou com o mesmo salário. Por quê? Porque não está havendo esse benefício mútuo, essa relação, ela não está sendo recíproca. Então, transfira isso para uma relação entre empresas, que você vai entender por que é importante ponderar esse valor da relação. Uma outra coisa é que as responsabilidades e os direitos têm que ficar claros. Cada parceiro tem que saber o que é que se espera dele nesse relacionamento e quais são os direitos. E aí, destacar que quando há interdependência, ou seja, quando eu sei quais são as minhas responsabilidades e direitos e sei também as responsabilidades e direitos do outro, isso vai evitar comportamentos oportunistas que a gente já comentou que são muito ruins. Outro aspecto, moçada, e aí é um negócio complicado e em alguns países isso é mais complicado que os outros. Aqui no Brasil a gente tem isso. Em algumas situações, espera aí, só um instantinho que tá igual a aula. O celular tocando no momento mais inadequado. Arrumei aqui. Muito bem. Um contrato eficaz, quando você estabelece uma parceria e essa parceria se transforma num contrato, esse contrato eficaz, ele não somente garante um bom relacionamento dentro das cláusulas do contrato,
mas também ele deve facilitar processos de negociação. Por quê? Porque é impossível que um contrato preveja todas as situações. Em algum momento vai acontecer alguma coisa que não estava prevista e aí vai ser difícil contornar se não houver um clima, um ambiente favorável à negociação. E, por fim, é importante que na parceria se projete soluções eficazes para conflitos. No Brasil, infelizmente, ainda tem uma tendência de se judicializar muitas coisas. Eu vou na justiça, eu vou isso, eu vou aquilo, e às vezes não há uma cultura de negociação, de conversa e de estabelecimento de boa comunicação, ok? Antes da gente entrar nos tipos de relacionamento em que isso tudo vai estar arrumado, vai ser alinhado, melhor dizendo, só destacar que todo o processo de gestão de relacionamento deve ter 2 objetivos fundamentais: reduzir custos e aumentar valor para o cliente. Então, o seu objetivo ao gerir o relacionamento na cadeia não é ganhar dinheiro em cima do seu parceiro, mas estabelecer um desenvolvimento da cadeia em que haja esse relacionamento de ganha-ganha, ok? Outra coisa, e nós vamos ver exemplos disso. À medida em que o relacionamento se aprofunda, a formalização aumenta. Então, outra característica do latino e às vezes do brasileiro, a gente às vezes tem bastante aversão, a gente não tem muita afeição por contratos, e os contratos às vezes evitam uma série de problemas. Então, quando você tem uma relação formalizada, processos integrados, o relacionamento se aprofunda. Então, vamos ver agora alguns tipos de relacionamento e eles vão ser apresentados em ordem crescente de integração. O primeiro deles é o relacionamento que é chamado comercial. E aí, deixa eu perguntar para vocês, para a gente entender aqui. Quando eu vou comprar pão na padaria, algumas padarias, vamos ver se vocês entendem o que é que eu quero dizer aqui. Algumas padarias estabelecem tipo uma cadernetinha, em que quando você compra muito, você vai anotando naquilo ali. Vocês já vivem ou já viveram uma situação dessa? De comprar tanto numa padaria que o sujeito lá tem uma cadernetinha para anotar suas compras? Sim ou não? Só para eu... Não minto que isso acaba, que eu não vejo isso mais, mas já fizemos demais. Já teve muito. Hoje, com a facilidade de pagamento, cartão, essas coisas, realmente isso diminuiu. Mas vocês entendem... Já. Aqui é joia. cidade pequena, tem até em supermercados. Então joia. Não, em cidade pequena isso é ótimo. Você me deu um excelente exemplo. Quem foi? Maria Lísia? É você que é de cidade pequena? É, eu mesma. Joia. Que cidade que é e mais ou menos quantos mil habitantes? É Galileia, deve ter uns 8.000. Ok. É o tipo da cidade que todo mundo conhece todo mundo. Ok? Muito bem. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você vai abrir uma cadernetinha nesse supermercado, o sujeito te dá um contrato de não sei quantas páginas para você levar no cartório, rubricar, reconhecer firma ou coisa parecida? Quem já passou por isso? Isso acontece? Não. Não. Não acontece. Isso é tranquilo que não. Ok? Agora, quando você vai comprar uma casa, é muito comum que, às vezes, você nem fechou o negócio na casa. Aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui comprar o imóvel que eu moro hoje. Eu estava
fazendo assim, eu ia precisar levantar o financiamento, mas aí eu conversei com o vendedor, e aí a gente assinou um contrato em que ele se comprometia a não vender a casa para ninguém dentro de um determinado prazo, e eu me comprometia a não procurar mais nenhum outro imóvel, ok? Observem que são duas transações comerciais, mas o comportamento dos agentes nas duas são completamente diferentes. Concordam comigo? Alguém tem ideia por que na venda de casa você acaba tendo esse procedimento de assinatura de um pré-contrato e lá no supermercado não tem nada disso? Por que uma tem e a outra não tem? O que é que vocês acham? Ué, porque na venda de uma casa é um bem muito maior que você está tendo que negociar aí no momento, né? Então, o que acontece? Está se resguardando tanto o comprador quanto o vendedor, como você mesmo já falou, né? Para ele não vender para outro e não que você esteja limitado em comprar aquele imóvel, né? Mas se você está garantindo que você vai comprar dele, ou se você não comprar, provavelmente tinha uma cláusula de 10%, né? Tem uma multa lá, exatamente. De 10%. Agora, já no supermercado, entra aquela parte da confiabilidade entre os dois, entre as duas partes, né? Tipo assim, quanto o cara vai pesar aquele valor mesmo, né? Tipo assim, o cliente vai e compra aí uma cesta básica, mas quem garante que ele vai colocar só a cesta básica na cadernetinha dele? Entendeu? Então, entra aí, a diferença dos dois é isso aí, confiabilidade. Joia, joia. E aí deixa eu aprofundar isso um pouquinho, moçada, para vocês entenderem que ocorre o seguinte. Vocês percebem que o assinar um contrato, registrar o contrato em cartório, reconhecer firme, essa coisa toda, tem um custo de fazer esse negócio? Entendem o conceito de custo do negócio? Quando você tem um elemento que está sendo negociado que é tão alto e o risco do negócio não acontecer, ou perdão, colocar de outra forma, o risco de, se o negócio não acontecer, as partes serem prejudicadas, quando esse risco é alto, as pessoas se dispõem a ter esse custo de realização do negócio. Em economia, a gente chama isso de custo de transação. Já no caso do supermercado, eu tenho um monte de transações acontecendo, que o supermercado lá vai ter um monte de cadernetinha, e você tem uma série de facilitadores que você comentou aí, Adalberto. As pessoas se conhecem, a coisa é pequena, mas, no geral, é entender que existem características do mercado que fazem com que as empresas, de uma forma geral, atuem de uma determinada forma. Esse conceito vai nos ajudar a entender os diferentes tipos de relacionamento, que é o seguinte: o primeiro é esse comercial, ou seja, sei lá, vamos imaginar aqui um escritório de contabilidade, por exemplo, ou melhor, você tem lá um escritório de engenharia em que você dá consultoria. De tempos em tempos, você precisa comprar papel e toner ou cartucho para a sua impressora, ok? Quando isso acontece, você vai lá e compra, ok? Então, não há acordo prévio entre as empresas. O segundo nível são acordos não contratuais, ou seja, algumas empresas fazem acordos entre si, mas não existe registro. E aí eu vou precisar abrir um parênteses para perguntar para vocês o seguinte: vocês têm clareza do que seja exatamente um cartel? Qual que é a ideia que vocês têm de cartel? É uma empresa que costuma comprar todos os contratos, né, para ela obter vantagem sobre as outras, velho.
É um pouquinho diferente, Adalberto. Eu vou esclarecer. Alguém mais tem um conceito? Vamos ver se a gente harmoniza. Não está de todo errado, não, mas você vai entender que o conceito é um pouquinho mais abrangente. Mais alguém quer ajudar? Thaís colocou aqui. Na verdade, Thaís, o que caracteriza o cartel é exatamente o acordo, ok? Na maioria das vezes, esse acordo é sobre preço, mas pode ser sobre outras coisas também. O cartel mais famoso do mundo, é o da Organização dos Países Produtores de Petróleo, a OPEP, em que eles negociam não preço, eles determinam quantidades produzidas. E exatamente uma briga da OPEP com a Rússia fez com que a produção de petróleo no mundo aumentasse, então aumentou a oferta e aí o preço caiu. Por isso que a gasolina, esses dias, apesar do dólar ter aumentado, a gente teve aí uma queda de preço da gasolina. Mas é muito comum a gente associar cartel a posto de gasolina. Por quê? Porque há um acordo entre os agentes para estabelecer um preço, ok? O cartel é crime. Ele é tipificado na legislação brasileira e fazer esse tipo de acordo é crime. Agora, alguém sabe por que tem tão pouca empresa condenada por cartel no Brasil? Alguém tem ideia? Alguém arrisca? Pode falar, gente. Vamos aprender junto aqui. Por que tem tão pouca condenação por cartel no Brasil? Tem ninguém que tem contato com advogado aí, não? É uma questão jurídica. Alguém arrisca? Então, vamos lá. Em qualquer processo jurídico, a responsabilidade da prova é de quem acusa. No caso do cartel, normalmente quem cuida disso é o Ministério Público. Mas como que você vai fazer uma prova de um acordo onde não ocorreu o registro? Essa é que é a grande dificuldade. Estão entendendo? Então, há algum tempo atrás, em Belo Horizonte, o Ministério Público conseguiu comprovar lá a existência de cartel, mas isso é raro porque é difícil a comprovação. Então, às vezes, há indícios, mas é preciso que haja uma prova contundente, ok? Então, as empresas, nesse ambiente, não é só o cartel aí, tá? O cartel é um exemplo, mas às vezes as empresas fazem acordos que não são contratuais. Na etapa seguinte, existem acordos via licença, o exemplo típico aí do franchising, ou seja, sujeito que quer abrir um McDonald's, quer abrir um Girafas, um Burger King, alguma coisa desse tipo. As relações são estabelecidas por contrato. Então, se você quiser ter aquela franquia, você tem que obedecer àquele contrato. Então, percebam que os relacionamentos vão se aprofundando e vão se formalizando. Uma outra etapa é a de alianças. Quando que eu tenho uma aliança? Quando se caracteriza uma aliança? Eu tenho empresas que são independentes, mas que atuam de forma complementar. Então, eu tenho 3 exemplos das principais alianças de empresas aéreas do mundo: a Oneworld, a Star Alliance e a SkyTeam. Então, o que é que acontece? São empresas que às vezes voam para destinos diferentes, mas fazem acordos entre si. Então, às vezes eu não conheço detalhes dos componentes dessas alianças, mas eu sei que, por exemplo, a Gol no Brasil está associada a alguma outra empresa aérea. Então, eu posso viajar pela Gol e, se a partir da Gol eu vou viajar numa outra empresa, eu posso depois usar, isso é muito comum, usar as milhas que eu adquiri nessa empresa na Gol ou obter algum desconto. Essas empresas, às vezes, dividem espaços de hangar, esse tipo de coisa. Então, o que é que acontece? As empresas são independentes,
ok? Mas elas atuam de forma complementar. Então, normalmente eu pego uma empresa, tipo empresa grande dos Estados Unidos, que se alia com uma empresa grande no Brasil, com uma outra grande na Argentina, com outra grande na Europa, na Ásia, e aí eu tenho essas alianças que são globais. Avançando no processo, eu tenho as parcerias. Então, o que é que são parcerias? Eu tenho empresas que continuam sendo independentes, ok? Mas aí elas desenvolvem uma mesma unidade de negócios. Eu vou dar um exemplo para vocês trabalharem daqui a pouquinho. E aí eu tenho um processo de alinhamento de objetivos, os processos e as informações, elas são integradas. Um outro exemplo, uma outra etapa, a etapa final, tá? É quando ocorre a chamada joint venture, que é quando duas empresas decidem criar uma nova empresa onde eu tenho participação mútua, ok? Então, aí, eu vou dar o exemplo para vocês de empresas de automóveis que se juntam para criar uma terceira empresa. E aí eu tenho novos investimentos, tenho processos que avançam e tudo mais. O material fala de uma outra, um outro exemplo, quando ele fala lá da integração vertical, mas eu entendo que a integração vertical não é necessariamente um relacionamento, porque na integração vertical, uma empresa compra outra, quando uma empresa, por exemplo, compra um fornecedor. A Google hoje faz muito isso, tem uma empresa lá que desenvolve um software, a Google vai lá e compra esse software. Então, por isso que eu não adicionei aqui a integração vertical, eu encerrei aqui na joint venture. Antes de chegar nos exemplos, eu quero destacar só duas frases aqui que é importante a gente ter clareza. O professor dessa universidade em Ohio, nos Estados Unidos, ele colocou o seguinte: aperfeiçoar os processos de cross-company é o próximo grande avanço na redução de custos. Então, o que são esses processos cross-company? É o processo que vai além das companhias, ok? Que a ideia de cross-company aí é que cruzam, as linhas das companhias se cruzam, tá? Então, eu avanço na redução de custos, no aumento da qualidade e na velocidade das operações. Então, na verdade, as empresas elas não vão perder a sua identidade, mas elas vão cada vez mais ser interdependentes. E o que ele coloca que é nessa arena que a guerra da produtividade será travada e os vencedores serão as empresas que trabalharem muito próximas aos parceiros para gerenciar processos que se estendam além das fronteiras corporativas. E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte: em alguma disciplina, vocês viram o exemplo de como a fábrica de caminhões da Volkswagen, lá em Resende, ela se estruturou? Ou alguém já leu alguma coisa sobre isso? Só para eu saber se é novidade para todo mundo ou se alguns já tiveram acesso a essa informação. E aí? Alguém já teve contato com essa informação ou não? Alô? Dá um retorno aí, moçada. Bom, então, pelo menos aí, Oxano, Igor, não, Luciano, beleza. Então, vamos lá. E deixa eu detalhar uma coisa para vocês aqui. Quando a gente vê um caminhão hoje, e você vê lá Volvo, Scania, Volkswagen, que quer que seja, e mesmo outros automóveis, mas nos caminhões isso é ainda mais intenso. Um caminhão hoje é um conjunto
de componentes diferentes de várias empresas. Então, era comum, no passado, que a empresa se instalasse num lugar e aí ela tinha fábrica lá. Aí, nessa fábrica, vinha o chassis de um fornecedor, vinha um pneu de outro, a carroceria de outro. Só que a Volkswagen fez um arranjo muito interessante na sua fábrica de caminhões em Resende, que é esse arranjo aqui. Vocês conseguem enxergar a setinha? Só me responde no áudio aí, para eu não sair da tela, por favor. Sim. Sim. Estão enxergando a setinha. Ok, então vamos acompanhar aqui. Se alguém não entendeu o processo, por favor, me fala para a gente ter aí todo mundo entendendo junto isso. Então, o que a Volkswagen fez? Ela chamou a empresa responsável pelos eixos e suspensão, a Meritor, a empresa Remon, que é de rodas e pneus, a Maxion, que é do chassis, e várias outras, ok? A de motor e transmissão, essa coisa toda. Então, o que é que acontece? Isso aqui representa a estrutura física mesmo, os galpões da forma como a fábrica foi montada. Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui o pessoal que fornece os eixos e a suspensão, e o pessoal que fornece as rodas e pneus numa interface com o fornecedor do chassis, ok? Então, antes, nos arranjos anteriores, quem entrega os eixos de suspensão iam entregar isso lá na Volkswagen, ok? Mas, na verdade, essa estrutura da Volkswagen é como se fossem várias pequenas fábricas, por assim dizer, juntas numa mesma estrutura. Então, daqui sai o chassis com os eixos e a suspensão e vai chegar nesse ponto aqui, onde ele vai receber o motor e a transmissão. Enquanto isso, o pessoal responsável pela montagem estrutural da cabine já vai ter entregado essa cabine para a empresa responsável pelo tratamento das chapas e da pintura, ok? E eles vão se encontrar, então, no local de montagem do interior da cabine, ok? Então, ao invés de eu ter uma única linha de produção, eu tenho aqui pelo menos duas linhas que se juntam. E, na verdade, eu vou ter aqui funcionários da Meritor, funcionários da Maxion, funcionários da Carese. Cada uma dessas empresas aqui são empresas diferentes, mas que são orientadas, são, digamos assim, eu não quero usar muito a palavra chefe aqui, mas no sentido que a Volkswagen fosse meio que o técnico do time de futebol, ok? Que, no final de tudo, elas vão passar pela audit, que é que faz o controle de qualidade final, ok? Então, esse é um arranjo onde esse conceito de parceria foi levado assim a um ponto muito avançado, em que isso se transformou num arranjo de empresas. Deu para entender, moçada, o que eu quis demonstrar aqui, esse arranjo diferente? Ok. Deu sim. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Beleza. Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho aqui duas reportagens, tá, da indústria automobilística, que é um setor que, assim, está muito avançado na questão de parcerias. Então, aqui tem duas reportagens. Uma que fala especificamente de parcerias, tá? Onde há aí um acordo que foi estabelecido entre a Audi e a Hyundai no desenvolvimento de carros movidos a hidrogênio.
Então, vocês vão ver aí que nessa reportagem a Hyundai continua com seus processos normais, a Audi continua com seus processos normais, nenhuma está mandando na outra, mas elas estão juntando forças para desenvolver parcerias, uma parceria nos carros a hidrogênio, ok? Eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, mas já tem vários países europeus que já determinaram datas para não ter mais fabricação de carro à base de petróleo, combustão interna. Então, você vai ter carro elétrico e também há uma grande expectativa em relação ao hidrogênio. E também uma reportagem especificamente falando de alianças, o como hoje as empresas automobilísticas estão se juntando para estabelecer essas alianças, ok? Muito bem. Então, o que eu quero que vocês façam, moçada? Vocês vão ler essas duas reportagens, ok? E aí vão fazer um texto, e assim, não precisa ser mais do que 2 parágrafos. Um parágrafo falando especificamente da parceria da Audi com a Hyundai e outro parágrafo sobre as tendências. Ele aponta lá diversas tendências, basta escolher uma, ok? Aí, então, vocês vão fazer isso e vão mandar para mim, para o meu e-mail, ok? Vai servir tanto como presença, quanto aí para estar somando alguma atividade avaliativa de algum pontozinho para vocês. Entenderam? Eu vou copiar aqui, eu vou copiar os links que vocês estão recebendo, que estão vendo na tela, eu vou copiar e vou colocar aqui no chat para facilitar a leitura de vocês, a consulta, tá joia? Só um instantinho. Esse é o primeiro link. Esse é o segundo. E aí, o e-mail para onde vocês vão mandar o texto, ok? 2, 3 parágrafos, não precisa ser mais do que isso. Agora, importante, moçada... Só me repete de novo, o que é para fazer? Repito, você vai ler o primeiro texto, ok? Que fala da parceria entre a Audi e a Hyundai. E vai escrever um parágrafo sobre aquilo que você leu, ok? Eu coloco um parágrafo, se quiser ser 2, também pode, mas a ideia é que não precisa ser um texto enorme, mas uma coisa que você mesmo construa. A mesma coisa no segundo link que eu passei, ok? Que esses 2 textos têm a ver com aquilo que a gente discutiu hoje do estabelecimento de parcerias, do compromisso mútuo, essa coisa toda. E aí você vai mandar no e-mail que eu passei para vocês aí. Entendido? Perfeito. Okay. Só uma última orientação, moçada. Tá. Porque tem outra coisa também que eu quero conversar com vocês. Não esqueçam de colocar o nome completo de vocês nos e-mails. Tem hora que para mim é um verdadeiro... eu vou contratar um detetive para descobrir de quem que é o e-mail lá, porque às vezes você manda somente o seu endereço de e-mail lá e não dá para reconhecer. Então, não esqueça de colocar o nome completo para você não correr o risco. Coloca também o período, que me ajuda bastante, para não correr o risco de vocês perderem o registro da atividade, beleza?
Tem chegado sim, Igor. Eu quero, esse final de semana, dar uma atualizada e dar os retornos, mas quem chega normalmente, eu não tenho problema de não recebimento de e-mail, não. O sistema sempre funciona bem. Ok? Pessoal, são 8h20. Eu queria, em termos da aula e das atividades, eu passei, a cada aula que eu fiz, Adalberto, principalmente as presenciais, eu passava alguma coisa, ok? Aí depois você dá uma olhada lá nos slides, normalmente tem um registro lá, e aí depois quem não tiver feito, eu sempre dou uma oportunidadezinha, lógico que o peso é um pouco menor, mas dá para vocês conseguirem os pontos aí que tiverem ficado para trás, tá bom? Ô, Flávio, só uma pergunta, mas essa aqui está sendo a primeira aula, está sendo a segunda aula online, é isso? Online, sim, online sim. Teve uma que eu mandei, que eu fiz, que eu gravei a aula e disponibilizei. Online, essa é a segunda. Não, tá, beleza? porque os presenciais eu fiz todos, né? Então beleza. fiquei faltando só da aula, só que parece que foi distribuído até agora, foi só 200 que eu vi lá no portal, não foi isso? Sim. E aqueles 200 eu distribuí linearmente para todo mundo, tá? Porque tinha muita gente me mandando aí atividade depois do período, então vou fazer um apanhado geral agora e vou distribuir. Okay. Thaís, eu creio que sim, não posso te dar 100% de certeza, mas se você mandou por e-mail ou também que me manda pelo WhatsApp, eu registro e vou dar uma atualizada de notas aí, tá bom? Eu queria, moçada, conversar um pouquinho com vocês, não é necessariamente da disciplina de logística, mas alguns de vocês tiveram contato comigo com estatística, e eu queria bater um papo com vocês agora como é que eu vou dizer? Num ambiente profissional e universitário, ok? De gente que tem um pouco de contato com ciência, beleza? Eu vou até interromper a gravação aqui, em termos, se alguém precisar sair, qualquer coisa, tá liberado, mas eu queria trocar uma ideia a respeito dessa questão da doença, algumas aplicações científicas aí que eu acho importantes. Eu vou aqui parar a gravação